Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia, por favor, no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Pode soltar lá para mim, Gabriel, por favor. Obrigado. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Nós vamos, nas próximas semanas, irmãos, nos debruçar um pouquinho sobre o livro de Neemias, tá bom? Não sei se eu posso dizer que será uma série, talvez sim, mas eu peço a atenção dos irmãos aqui por gentileza, né? Nós vamos tratar aí nas próximas semanas sobre este livro e sobre a temática Neemias e a reconstrução de Jerusalém. Neemias e a reconstrução de Jerusalém, que é o tema central deste livro, tá bom? Conseguiu achar lá para mim? Ah, não. Pera aí. Assim. Pera aí. Flávio, faz um favor. Estava aqui. Irmãos, nós vamos então ler todo o capítulo 1, tá? São 11 versículos e nós vamos tratar nas próximas semanas sobre essa temática de Neemias e a reconstrução de Jerusalém, tá bom? E eu peço que você me acompanhe, por gentileza. Todos acharam, irmãos? Se não, nós aguardamos, não há problemas quanto a isso. Está sendo projetado ali também. Obrigado, irmão. Obrigado. Neemias, capítulo 1. Vamos ler então a palavra de Deus que diz assim, Neemias, capítulo 1. Mais uma vez, todos acharam? Amém. Então vamos lá seguir na leitura então. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntei acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 5. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos. Aliás, novamente, verso 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Verso 9. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Verso 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Palavras de Neemias aqui, então, oração de Neemias.
relatadas na palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que está aqui diante de nós, e nós agradecemos primeiramente por ela, porque cremos que ela é poderosa para nos transformar, cremos que ela é poderosa para sondar os nossos corações, cremos que ela pode trazer ao nosso coração coisas que o Senhor quer de fato nos revelar, Senhor. Nós agradecemos por isso, porque esta é a tua palavra, ela é viva e eficaz. E nós pedimos que seja assim, desta maneira hoje, Senhor. Que o Senhor fale conosco através dela, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abra a nossa mente, Senhor. Se há alguma dificuldade de nós compreendermos este texto, que o Senhor dissipe agora, em nome de Jesus, Pai, para que haja clareza na compreensão desse texto, Senhor. Em nome de Jesus, tira tudo que vem a atrapalhar, toda a distração, Senhor. Em nome de Jesus, mas que a nossa atenção esteja voltada não para a figura do pastor, mas para a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. E eu peço ainda que o Senhor me ajude a comunicar, Senhor, esta palavra. Eu preciso do Senhor, eu sou carente da tua graça e da tua misericórdia. Eu preciso delas, Senhor. Então que o Senhor me ajude e me capacite, Senhor. Em nome de Jesus. E fala com cada um de nós, porque nós, teus servos, te ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, temática das próximas semanas, eu ainda não sei precisar quantas serão, não separei a quantidade ainda, mas nós vamos tratar sobre esse tema deste livro, tá? Neemias e a reconstrução de Jerusalém, tá bom? E o livro então trata disso, propriamente, da trajetória de Neemias, que nessa ocasião aqui era copeiro do rei. Ele era um judeu, né? Mas ele acaba se adquirindo um ofício ali dentro do reinado dos persas e como copeiro do rei, né? E ele se levanta então para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, tá? Mas para a gente entender, e eu peço que você volte a tua atenção para isso, por favor, para a gente conseguir compreender melhor o que quer dizer tudo isso, o que quer dizer esse relato do livro, a gente precisa voltar um pouquinho na história ali do povo de Israel para poder compreender como que se chegou até esta situação, tá bom? Então, acontece o seguinte, meus irmãos. Jerusalém, ela era um reino só. Nós falamos disso há pouco aqui na EBD. Ela era um reino só, né? E Jerusalém, ela foi conquistada pelo rei Davi, e ela se torna então nessa ocasião a capital política e religiosa de Israel, né? A partir do reinado de Davi, certo? E ela se torna então ali uma cidade ilustre, uma enorme cidade, né? E assim ela se manteve até o fim do reinado de Salomão, filho de Davi, né? E Salomão foi aquele que construiu o templo, certo? Davi desejava construir o templo, mas Deus assim não o permitiu, porque assim o próprio Senhor alega que Davi era um homem de guerra, ele tinha muito sangue nas mãos, né? Então não seria ele a construir o templo, seria o filho Salomão, né? E assim aconteceu. De fato, Salomão constrói todo aquele templo suntuoso, né? Com paredes revestidas a ouro, né? E conforme nos diz o relato bíblico. E depois disso, depois do fim do reinado de Salomão, nós falamos há pouco aqui na IBD, por conta ele aumentou muito os impostos ali sobre o povo, e houve uma revolta ali de tal forma que o reino se dividiu, né? E foram criados então dois reinos. O reino do norte, nós já vimos isso na IBD também. O reino do norte, que passou a ser Israel, com capital em Samaria, e o reino do sul de Judá, que passou a ser a capital, ficou como Jerusalém, tá? Então o reino foi dividido ali. Mas esses dois reinos, então passaram a ser dois reinos, e os dois falharam em obedecer a Deus. Os dois. Nenhum conseguiu seguir certinho. Teve, eu acho que foi o de Israel, se não me falha a memória agora, que foi um pouquinho mais dentro do caminho ali, mas os dois falharam. Os reis que foram ali depois, na sequência ali das dinastias, enfim, todos praticamente, quase todos se corromperam. E por conta de terem se corrompido, levaram o povo a se desviar do caminho de Deus. E o reino do norte, Israel, né, agora Israel, o reino do norte, ele foi o primeiro a cair, quando ele foi conquistado pelos assírios.
E alguns séculos depois, a mesma coisa aconteceu com Judá, o reino do sul, que foi conquistado pelos babilônios. Tá? E Jerusalém, então, nessa ocasião, quando foi o reino do sul, Judá, foi conquistado pelos babilônios, Jerusalém, que era a capital, foi arrasada. Era uma cidade ilustre, era uma cidade pomposa, né? Cheia de glória. E ela foi arrasada pelos babilônios. Eles saquearam, eles destruíram a cidade, eles destruíram ao longo do tempo, do período ali, eles destruíram um templo que Salomão havia construído por ordem de Deus. E a maioria do povo foi levado cativo, escravo, né? Só que alguns conseguiram ali, não todo o povo, alguns conseguiram fugir para outros locais, como por exemplo o Egito, né? Voltaram para o Egito. Veja só, né? Foram libertos lá atrás, né? Pela liderança de Moisés, pela desobediência voltaram para o Egito. Veja só. Mas aí começa então o que a gente chama de exílio babilônico, ou cativeiro babilônico, que o povo de Israel passou. E isso dura em média aproximadamente 70 anos, que já havia sido profetizado por Jeremias. Tá? E nesse meio tempo, nesses 70 anos do exílio do povo de Israel na Babilônia, os babilônios, o Império Babilônico, foi conquistado pelos persas. Tá? Aconteceu essa situação ali. E o povo de Israel, então, continua no exílio, mas passa a ser dominado pelos persas, não mais pelos babilônios. E o profeta Esdras, ali a gente está em Neemias. Um livro antes ali é Esdras, profeta Esdras. Eles eram contemporâneos, eles viveram ali na mesma época, certo? E a libertação depois do povo, depois desses 70 anos, ela aconteceu em 3 etapas, por meio de um decreto, um edito do rei persa, Ciro. Tá? Até se tem essa definição de que Ciro, apesar de ser de um povo estranho, um povo pagão e um gentil, ele foi um instrumento de Deus para que o povo fosse libertado. Você veja que Deus usa quem Ele quer. Não interessa, né? Deus usa quem Ele quer. Né? Mas o fato é que isso aconteceu em 3 etapas, para que o povo retornasse a Jerusalém depois de passar pelo exílio, pelo cativeiro, para retornar a Jerusalém e reconstruir toda a cidade que havia sido destruída 70 anos antes. E a primeira remessa do povo, vamos colocar assim, remessa, né? O primeiro grupo a retornar foi liderado por um servo de Deus chamado Zorobabel. A segunda parte foi liderada por Esdras, contemporâneo de Neemias. E a terceira e última pelo próprio Neemias, que é o que nós lemos aqui. Vamos estudar aí nas próximas semanas, tá? Então é preciso a gente entender o que estava acontecendo ali, como que eles chegaram até tudo isso acontecer que nós lemos no capítulo 1. Então veja aqui, a gente tendo esse pano de fundo histórico, veja comigo ali nos versículos, os primeiros 3 versículos, né? Ele estava ali na fortaleza em Suzã, que era a capital do Império Persa, tá? E veio Anani, vamos ler de novo ali a partir do verso 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, do reino, né, de Judá, o reino do sul. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. E perguntei também acerca de Jerusalém, a cidade. E a resposta vem no versículo 3. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então veja, Neemias ele ainda estava no exílio, né? Ele foi o líder do terceiro e último grupo que voltou para Jerusalém, liberto do exílio. E ele estava ali então exercendo o seu ofício de copeiro do rei, como nós vimos no final do versículo 11. E na verdade essa era uma função de grande importância que ele tinha lá. Ele era um judeu, nascido provavelmente lá, naquele local, nascido no exílio, mas ele como judeu acaba alcançando ali um posto de confiança diante do rei, copeiro do rei. Ele era quem servia o vinho, ou seja, ele provava o vinho antes de servir ao rei. Se o vinho estivesse envenenado, ele é quem iria morrer. Ele era praticamente o segurança do rei Ciro, né?
E um dos parentes dele, então, Anani, alguns estudos falam que era irmão de fato, outros falam que era um parente, talvez um primo, alguma coisa assim, né? Um laço de parentesco. Mas este homem, Anani, ele retorna até a capital ali, Suzã, levando notícias sobre Jerusalém. E ele chega falando que Jerusalém, que o povo que não estava exilado, que estava ali em Jerusalém, estava em meio à miséria, estava em meio ao desprezo diante dos outros povos. E ele fala que Jerusalém estava destruída, os muros estavam derrubados e os portões estavam queimados. Essa é a notícia que chega até Neemias. E naquele tempo, irmãos, os portões, os muros e os portões eram um símbolo de força, de estabilidade, de segurança de uma cidade. Então, se os muros estavam derrubados e os portões estavam queimados, Jerusalém estava completamente vulnerável. Estava completamente à mercê de quem mais quisesse invadi-la e fazer o que bem entendesse. Essa era a condição de Jerusalém aqui, nesse texto. E veja aqui que interessante a gente saber disso, porque para fender o muro, né? No caso, algumas versões falam que os muros estavam fendidos, né? Algumas derrubados, outras fendido, ali na tela, né? O muro de Jerusalém fendido, com fendas, né? E para fazer isso naquele tempo, para fender o muro de uma cidade murada, uma muralha, né? Praticamente que ficavam em torno da cidade, os inimigos, eles viam os locais em que ela estava não tão segura e começavam a fazer pequenos furos, pequenos buracos, brechas. Daí vem o termo que a gente usa, né? Brechas. Eles faziam brechas, eles começavam a fazer os buracos até derrubar. Até derrubar. E no versículo 4, depois de saber disso, nós lemos ali, né? A reação de Neemias. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele se assenta e ele chora copiosamente por causa dessa situação em que a cidade de Jerusalém e o povo se encontram. Ele se lamenta por dias diante de Deus. É a reação que ele tem: se assentar e lamentar e chorar. E o contemporâneo dele, Esdras, se nós voltarmos um pouquinho aqui no capítulo 9 de Esdras, se você voltar uma ou duas páginas ali na tua Bíblia, em Esdras capítulo 9, há uma ocasião semelhante, porque, como eu falei, Esdras foi o líder do segundo grupo que foi libertado, que voltou para Jerusalém, né? Então isso aqui aconteceu antes, né? Se nós lermos ali, leia comigo ali, Esdras capítulo 9, é um pouquinho antes, a partir do verso 1. A oração e confissão de Esdras. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Isto é, os outros povos, ele vai listando, né? Dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então ele está falando aqui, recebe aquela informação de que o povo não se manteve separado destes povos pagãos. E ele segue ali no verso 2 em Esdras 9: pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa, o povo escolhido, com os povos destas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Os líderes do povo foram os primeiros a pecar, a se relacionar com as mulheres de povos estranhos. E o que eu quero destacar aqui é a reação de Esdras quando ele toma conhecimento disso. Leia ali versículo 3 comigo. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito, perplexo. Então
se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, estarrecido, até o sacrifício da tarde. É uma reação um tanto semelhante ali à reação de Neemias, quando fica sabendo a respeito de Jerusalém. Ele se assenta, perplexo, e lamenta, e chora, e Esdras chega a arrancar os cabelos da cabeça e da barba. Conforme o texto nos diz, ele lamenta. Ele lamenta. E ele passa então a orar, a jejuar, a clamar a Deus. E voltando para Neemias, eu só queria trazer um comparativo da reação desses homens de Deus, desses profetas, diante do pecado, primeiramente do povo, em Esdras, e diante da tristeza pela situação de Jerusalém, em Neemias. E a situação de Jerusalém era decorrente do pecado também, da desobediência lá de trás, que ocasionou o exílio e que provocou toda essa ruína. E dos versículos 5 a 11, até o final do capítulo 1 ali, né, em Neemias, ele faz a oração ao Senhor. E ele diz assim no versículo 5: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele começa com uma palavra de louvor ao Senhor antes de clamar, né? Senhor, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja que Jesus, mais tarde, ele fala algo parecido. Em João capítulo 14, verso 15, você não precisa abrir. Mas Jesus, ele fala assim: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E Neemias fala que Deus que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e cumprem os seus mandamentos. Guardam os seus mandamentos. Aquele que ama, irmãos, presta bem atenção nisso. Aquele que ama, obedece. Aquele que ama a Deus, obedece. Nós falamos há pouco também na EBD, com o devido respeito, com o devido temor. Nós precisamos ter. Hoje eu entendo, eu já falei isso aqui várias vezes, mas desde que eu me tornei pai, eu venho aprendendo muito. A paternidade tem me ensinado muito. E o Felipe, né? O Felipe eu digo porque ele tá maiorzinho, mas a Aninha já tá crescendo também, né? Mas o Felipe, quando ele me desobedece, a mim ou a Márcia, eu me entristeço. Eu quero que ele me obedeça, porque afinal de contas eu sou o pai dele e eu quero o melhor para ele. Eu e Márcia queremos o melhor para ele, para Ana Clara. E eu falo que eu aprendi bastante porque hoje, tendo os meus filhos, né? Eu entendo que quando os meus pais me falavam determinadas coisas, era para o meu bem. E o fato de eu obedecê-los, por respeito também, mas era também uma prova de amor a eles. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando a gente obedece os nossos pais terrenos, é uma prova de amor a eles. Quando nós obedecemos a Deus, é uma prova de amor a Deus, porque aquele que ama guarda os mandamentos. E o próprio Jesus, ele, por amor, ele guardou o mandamento, ele cumpriu o mandamento que foi dado a ele, de se entregar na cruz. E prova disso é esta mesa que nós vamos nos servir daqui a pouco. Ele cumpriu. E a gente não falou há pouco aqui na EBD que ele dá o exemplo para nós fazermos? Ele cumpriu por amor, então cabe a nós também obedecer a Deus por amor. Que foi o que este povo não fez. Eles não obedeceram. E a consequência estava aqui.
no exílio, na destruição da cidade, na miséria e no desprezo que eles enfrentavam nesse momento. E Neemias, então, ele segue a sua oração nos versículos 6 e 7, dizendo, primeiro ele louva ao Senhor no versículo 5, e depois ele, a partir do versículo 6, ele ora da seguinte maneira: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E veja que ele, versículo 4, diz que ele se assenta e chora, e ele lamenta por alguns dias. Ele lamentou por alguns dias, e ele ora dessa maneira aqui, pela oração que hoje faço a tua presença, dia e noite. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido, verso 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Veja que ele não acusa o povo. Ou não apenas, pelo menos, mas ele se coloca junto. Ele se coloca junto de maneira muito clara. Final do versículo 6, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E ele faz essa oração em meio aos seus lamentos e ao seu choro, né? E pensando nisso, nessa reação de Neemias, nessa atitude dele diante dessa notícia péssima que ele recebe, diante dessa situação, que vamos lembrar que é consequência do pecado lá de trás. Não vamos nos esquecer disso, não podemos. Mas ele se assenta, ele lamenta, ele chora por dias, e ele reconhece o pecado dele e do povo, que eles não têm guardado os mandamentos, as ordenanças de Deus. E ele chora. E eu quero fazer só quem puder fazer um sinalzinho aí para minha pergunta. Quem aqui já chorou de alegria? Gostoso, né? Quem aqui já chorou de tristeza? Quem aqui já chorou por luto, pela perda de alguém? Quem aqui já chorou por conta do pecado? Foi isso que Neemias fez. Ele chorou por causa do pecado. Ele se lamentou por dias, assentado, por causa do pecado. E chorar de alegria é bom, né? Mas esse choro por causa do pecado, ele é doído. Ele é doído. Mas eu acho que é algo que nós precisamos fazer mais. Chorar por causa dos nossos pecados diante de Deus. E a gente se lembra também na própria Escritura de dois momentos próximos até, em que a gente observa isso. Se a gente se lembrar das figuras de Pedro e Judas, né? Pedro, ele chora porque ele se dá conta que de fato se cumpriu aquilo, que ele negou o mestre por 3 vezes. E aí o galo canta como sinal de lembrete dado por Jesus, e ele chora amargamente em arrependimento. E o texto, na verdade, não nos fala isso de Judas, né? Mas eu quero pensar que, vendo o que ele fez, ele não pode ter ficado inerte de ter entregado a cabeça de Jesus para os judeus. Só que Judas, ele teve uma reação ali de remorso. Pedro foi diferente, porque apesar dele ter chorado amargamente, ele foi restaurado, ele foi transformado.
Ele foi transformado e veio se tornar um grande homem de Deus, apesar das suas falhas, apesar de ser impetuoso. Ele veio se tornar um grande homem de Deus e ele foi restaurado, depois de chorar pelo seu pecado. Judas não. Judas já era o destino traçado dele conforme a presciência do Senhor, conforme a soberania do Senhor, mas ele se perdeu, ele não foi restaurado como Pedro foi. E se a gente chora, ou quando a gente chora pelos nossos pecados, qual tem sido o nosso choro se a gente pegar esses dois modelos? O de Pedro ou o de Judas? Não precisa me responder, é pra gente pensar e colocar diante de Deus. E no versículo 8, Neemias segue fazendo a sua oração, ele confessa os pecados dele e do povo. E ele segue falando o seguinte diante de Deus, lembrando o Senhor da sua própria palavra. Ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Veja que o Senhor já havia advertido o povo do que aconteceria se houvesse desobediência. Eles já sabiam. Isso está lá, eu até olhei ontem, se não me falha a memória, Deuteronômio 30. Tem outro texto, acho que em Levítico também, que fala sobre isso. Mas que o povo, ele tinha diante de si dois caminhos: obedecer e, por óbvio, o outro caminho, né? O desobedecer. Então eles já haviam sido advertidos das consequências, tanto da obediência como da desobediência. E Neemias faz essa recordação aqui, que o Senhor havia falado para Moisés: se vocês transgredirem, eu espalharei vocês por entre os povos. Onde que eles estavam aqui? Dominados pelo Império Persa. Primeiro pelos babilônios, depois pelos persas. É isso que havia se concretizado a palavra, por conta da desobediência, do alerta que Deus havia dado a eles. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: Deus nos alerta quando nós pecamos ou quando nós estamos prestes a pecar contra Ele. Ele nos alerta. Nós não podemos dizer que nós estamos não é o termo que eu queria, mas inocentes ou alheios ao que Deus quer. Porque Deus nos alerta, nós temos o Espírito Santo para isso. E no versículo 9, depois de falar isso, que o Senhor havia dito que se o povo pecasse, eles seriam espalhados. No versículo 9 ele segue falando: mas se vos converterdes a mim, as palavras do Senhor aqui relembradas por Neemias, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então veja que se o povo desobedecesse, eles seriam espalhados, como aconteceu no exílio. Mas se o povo obedecesse, eles seriam ajuntados. De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Quando nós, presta atenção por favor, quando, irmãos, nós obedecemos a Deus, Deus ele nos traz essa revelação de que Ele quer nos trazer de volta a um lugar de adoração. Se vocês me obedecerem, eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Se nós obedecermos a Deus, Ele vai nos levar a um lugar de adoração, a um lugar de louvor a Ele, não a um lugar de desprezo, não a um lugar de ruína como o povo estava aqui. E eu vou dizer ainda mais: por mais distante dele que alguém possa estar, havendo obediência, Deus resgata. Porque veja que ele fala aqui, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu,
de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido. Não há, eu creio muito nisso, não há lugar distante demais, de forma que nós não possamos nos aproximar de Deus novamente. E eu já estou encaminhando para concluir, mas versículo 11, Neemias ora novamente aqui, né? Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Veja aqui, que agradam de temer o teu nome. Os servos se agradam de obedecer, de temer ao Senhor. Aquele que ama guarda os mandamentos. E ele conclui: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele conclui a sua fala. Nesta oração aqui, durante a própria oração, Neemias ele já apresenta diante de Deus um plano para ajudar o seu povo. E ele está falando aqui dele mesmo: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, ou seja, perante o rei. E aí ele fala: nesse tempo eu era copeiro do rei. E nós vamos ver nas próximas semanas que ele vai pedir, clamar pela ajuda do rei. E ele estava colocando esse plano desde já diante do Senhor. Já na sua oração de lamento, isso adquire um novo significado e ele apresenta essa causa diante de Deus, para buscar uma restauração, para resgatar, para libertar o povo de fato dessa vergonha, dessa miséria que eles se encontravam. Que conosco seja assim também, que nós possamos colocar diante de Deus em oração a nossa vida familiar, para que Deus nos dê estratégia para resgatar a nossa família. Que a gente possa colocar diante de Deus os planos, as estratégias para resgatarmos e para edificarmos novamente, de certa forma, a nossa igreja em muitos aspectos que precisam ainda ser. Porque eu creio que é para isso que Deus tem nos chamado. É para isso que Deus tem nos chamado. Mas eu quero ainda encerrar dizendo uma coisa: tudo isso aqui chegou-se a essa situação por conta de um mau reinado por parte de Salomão, que ocasionou a divisão do reino. E aí os reis que vieram obedeceram a Deus, saíram de seus caminhos e o povo foi junto, e aí eles foram exilados. Então veja, a palavra é real quando ela fala que um reino dividido ele não subsiste. Os dois reinos caíram, do norte e do sul, Israel e Judá. Os dois caíram, os dois foram conquistados, foram espalhados pelas nações. Então é preciso que a gente entenda, irmãos, se porventura nós estamos caminhando para lugares diferentes, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, na equipe de trabalho, do setor, seja em qualquer lugar que for, o negócio não vai dar certo. Não vai. Não vai. Um reino dividido, um núcleo dividido, ele não vai para frente. É isso, a palavra é muito clara. Então que a gente possa sondar o nosso coração diante de Deus, porque eu penso que tanto na família, como no trabalho, como na igreja, a gente precisa caminhar em prol da mesma causa, abraçar a mesma causa, para poder caminhar juntos. Porque se cada um puxar a corda para um lado, a gente não sai do lugar. Amém? Amém. Eu quero te convidar a orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, e nós cremos pela fé, Senhor, que o Senhor tem nos edificado através dela, pelo Teu Santo Espírito. E eu creio ainda que cada um aqui, cada um de nós, eu e os meus irmãos, cada um de nós tem algo a ser
trabalhado, Pai, na própria vida através dessa palavra. Então, Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga o conhecimento, traga a revelação através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Mas não apenas isso, que esse mesmo Espírito Santo que revela, que traz o conhecimento, que ele possa amolecer e quebrantar o coração de cada um de nós, de forma que a gente não, de certa forma, não dispense, não coloque de lado a revelação do Senhor, se nós já a temos. Nos dá um coração contrito e quebrantado, para não apenas para ouvir, mas para praticar aquilo que o Senhor tem nos mostrado, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos isso. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado de tal forma a nos lamentarmos de fato pelos nossos pecados, a chorarmos diante de Ti pelos nossos pecados, mas que este choro, Senhor, seja um choro buscando uma transformação, uma restauração em Ti mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor não nos permita estarmos conformados, mas que de fato a gente venha buscar esse quebrantamento em Ti mesmo, Senhor, e para a Tua própria glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus.